Inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. É quando quase tudo no mercado aumenta de valor ao mesmo tempo. No geral, a inflação diminui o seu poder de compra, faz o dinheiro passar a valer menos e ser preciso ainda mais dinheiro para comprar a mesma coisa de antes. Ela é calculada pelos índices de preços, ou também chamados índices de inflação, os quais os principais são o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que a sigla é IPCA, considerado oficial pelo governo federal, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que a sigla é INPC, que tem como objetivo medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pela população, no qual o resultado mostrará se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. Aqui podemos ver a inflação brasileira nos últimos anos em relação ao IPCA. No ano de 2021, a inflação brasileira ela foi de 10,06%, um pouco acima do índice de 2020, que foi 4,52%. É importante ressaltar que a meta estabelecida pelo Banco Central Brasileiro é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Portanto, em 2021, o IPCA ficou muito acima do centro da meta. A inflação pode ocorrer em curto ou longo prazo, o que acaba diferenciando as suas causas, existindo diferentes motivos. Para curto prazo, os motivos são o aumento da demanda. Caso tenha muitas pessoas desejando o mesmo produto ou serviço, ele pode vir a faltar no mercado, o que impediria que todos pudessem comprá-lo, e o aumento nos custos de produção. Quando a matéria-prima, impostos ou outros custos de produção aumentam, o preço final acaba sendo afetado. E por isso, quando há uma mudança nos gastos da empresa, também há um crescimento na inflação. Já a longo prazo, uma das causas da inflação é a impressão da moeda. Nos momentos em que o país está com mais dívidas do que ganhos, o governo pode vir a emitir mais dinheiro para quitar esses gastos, o que acaba ocasionando uma maior quantidade de dinheiro do que a oferta de mercadorias, fazendo os preços subirem. Ou seja, quanto mais dinheiro o governo põe em circulação, mais cresce a inflação. Por exemplo, num país com a inflação de 10% ao mês, um trabalhador compra 5 kg de arroz no mês e paga R$10. No mês seguinte, para comprar a mesma quantidade de arroz, ele necessitará de R$11. Como o salário desse trabalhador não é reajustado mensalmente, o poder de compra vai diminuindo. Após um ano, o salário desse trabalhador perdeu 120% do valor de compra. A hiperinflação é o nomeado movimento inflacionário irracional, algo que vai acontecendo sem motivo aparente e gera um transtorno nos preços. Nesse contexto, a moeda perde seu valor muito rápido e o poder de compra fica desvalorizado. O Brasil já se encontrou nesse cenário entre 1980 e 1990, no qual os preços cresciam sem controle e a inflação passava dos 80% ao mês. Por isso, os preços mudavam constantemente e a escassez de produtos era gigante. Suponhamos que no mês de maio você compre um pacote de arroz de 5 kg por R$15. Porém, com a alta dos preços, o mesmo arroz passa a custar R$25. Só que seu salário continua o mesmo, então você vai ter que abrir mão de outras coisas se quiser comprar o arroz. A deflação é o contrário da inflação e acontece quando os preços, ao invés de subirem, diminuem. Ela tem como principal consequência o aumento da oferta de produtos e a falta de demanda para compra. A deflação é ruim e um dos seus reflexos é a falta de consumo. As pessoas sabem que o preço de tudo sempre tende a baixar e adiam seus gastos. Isso faz com que a economia geral encolha. A deflação é tão prejudicial quanto a inflação descontrolada. Suponhamos que houve uma alta na produção de batatas. Entretanto, as pessoas não estão muito interessadas em comprar esse produto. Sendo assim, para estimular o consumo, os preços baixam, causando a deflação. Para entender a cadeia deflacionária, vamos imaginar que a dona da fazenda produtora de batatas, que usamos no exemplo anteriormente, não conseguiu vender as batatas. Para tentar minimizar os prejuízos, ela diminui os preços, mas mesmo assim não consegue vender tudo e acaba com um grande prejuízo. Os economistas são unânimes em afirmar que é necessário um nível mínimo de inflação para que a economia de qualquer país cresça de forma saudável. A inflação ideal é aquela que a população não percebe, que não faz os consumidores mudarem de ideia, adiando ou antecipando sua decisão de compra. A inflação, quando controlada, é um sinal de que a economia está aquecida e crescendo de forma saudável. Por isso, é preciso se ter inflação.
Bom, é isso. Espero que todos tenham entendido o assunto e agradecemos pela atenção.